a caravana de campanha que levava Javier Milei por Lomas Zamora, na Grande Buenos Aires, terminou ali depois que opositores arremessaram pedras contra o presidente da Argentina e entraram em confronto com seus apoiadores nessa quarta-feira. Milei foi ao município para apoiar os candidatos do seu partido, a Liberdade Avança, que disputam as eleições legislativas no dia 7 de setembro para a província de Buenos Aires. Como a gente discutiu aqui no Primeira Análise, né, essa aparição do presidente argentino se deu em meio ao escândalo, né, de divulgação de áudios que apontariam uma suposta corrupção na Agência Nacional para Pessoas com Deficiências. O que a gente sabe sobre esse ataque até então, Fred? Isso, nós temos, ele acontece dentro de um contexto bem amplo, né? Como você falou, a questão da investigação do sobrepreço e pagamento de propinas para membros do governo, em especial um dos principais acusados é a irmã de Javier Milei, a secretária da presidência, Karina Milei, né? Está colocando o governo federal argentino numa situação bastante complicada no segundo ponto desse contexto, que são as vésperas das eleições legislativas que interessam profundamente para o presidente aprovar essas suas reformas mais estruturantes para garantir a continuidade da recuperação econômica da Argentina, né? O Javier Milei, ele está colocando esse confronto dentro do embate entre ele e o kirchnerismo, né? Tanto é que ele até colocou, ele postou uma mensagem, né, em que ele coloca uma foto dele com uma pedra muito próxima da cabeça dele, e ele coloca a frase, né, civilização ou barbárie nunca mais. Kirchnerismo nunca mais. Kirchnerismo, ele está se referindo especificamente a Cristina Kirchner, né, a ex-presidente, que apesar dela estar em prisão domiciliar, né, condenada por corrupção, ela ainda é uma sombra muito importante, né, e uma figura que tem um impacto nessas eleições, né? Então ele está ficando nesse embate entre a questão da política eleitoral e a questão dos escândalos da propina, né, do pagamento de propina lá para a Associação das Pessoas com Deficiência. E Fred, ontem a gente até falava, né, que até então o Milei e a sua irmã, né, não tinham se pronunciado sobre esse escândalo, né, mas depois desse ataque, o presidente argentino, o que ele falou? Nesse evento mesmo, ele chegou a falar pela primeira vez, né? Ele acusou o Espanholo, né, Diego Espanholo, que é a pessoa, como nós falamos ontem, que os áudios divulgavam os detalhes de como era feito esse pagamento, né, que a Karina Milei receberia em torno de 3% dessa propina, que daria em torno de 500 mil, 800 mil dólares, e o Milei falou claramente que o Espanholo mentia e que ele iria à justiça para provar isso, né? É uma situação que ele levou para esse confronto, né? A Karina Milei ainda não se posicionou, e ele também fez uma segunda frente de defesa, levando para o parlamento argentino com o secretário da Casa Civil, Guilherme Francos, fazendo um discurso muito duro na casa, associando a divulgação desses áudios com a votação dos vetos ao programa emergencial para a ANDES, né, que é essa Associação Nacional para Pessoas com Deficiência, que é um programa de socorro que haveria maior liberação de gastos para as pessoas com deficiência na Argentina e agilização do pagamento das empresas, né, para fazer a liberação. E é justamente esse que é o problema. Essas empresas, nos áudios, elas são acusadas de fazer um sobrepreço de 8% para poder desviar dinheiro desse valor. Então, o secretário da Casa Civil, ele tentou fazer uma correlação entre uma coisa e a outra no plenário em defesa do governo Milei.
E, Fred, você explicou ali um pouco do contexto, mas queria que você falasse também ali sobre a região, né, que o Milei estava ontem, né? É uma área ali governada pelo peronismo e conta ali com uma forte oposição do governo nacional, né? Por que ele escolheu justamente essa região, sabendo lá que ele já estava no olho do furacão? Exatamente. Olha, ele buscou um momento em que ele fosse para o enfrentamento contra o kirchnerismo. É claro, gera todo esse movimento acabou jogando uma segunda luz, ele passa a se colocar como vítima num processo, né? Porque ele foi agredido, né? Jogaram pedras contra ele. Ninguém pode jogar pedra contra o presidente. Você pode discordar dele, mas daí jogar pedra, fazer umas coisas disso, é um passo muito além do que a questão política. E ele está usando isso como ele está sendo vítima do kirchnerismo, como nós vimos no post. E ele tem Lomas de Zamora, é uma região, né, ali a sul-sudeste de Buenos Aires, com uma larga tradição peronista. Ele, desde 1983, só teve um presidente não peronista, né, oposicionista. O peronismo é um pouco anterior ao kirchnerismo, né, o kirchnerismo é mais agora do final do século XX, início do século XXI, né, que teve um amplo domínio na política argentina com essa característica mais populista, né? E ali em Lomas de Zamora é um reduto fortemente peronista, né? Além dessa quantidade de prefeitos, o Conselho Administrativo Local, com 25 representantes, é o equivalente a um legislativo ali, uma Câmara, dos 25, 16 são do Partido Peronista, né? E ali também ele está dialogando muito fortemente com essa questão da campanha. Ele está tentando reagir a um crescimento dos partidos ligados ao kirchnerismo, né? Uma pesquisa da Trends Consultoria mostra que para essas eleições do final do ano, nós temos uma tendência de crescimento do voto no Libertad Avança, né? Em julho, havia 41,7% de votação para o Libertad e chegou a 44%. Mas o Força Pátria, que da oposição kirchnerista peronista, ele teve um crescimento ainda maior, né? Em julho ele estava com 22,4% e agora está com 36,1%, né? E isso daí trouxe também uma certa movimentação, e uma movimentação muito curiosa. Um dos representantes, o Axel Kicillof, que é o governador da província de Buenos Aires, ele fez um ato público condenando os escândalos, e o que ele trouxe? Ele trouxe a presença de um áudio da Cristina Kirchner, que, como bem lembrando aqui, ela está em prisão domiciliar por corrupção. Ela trouxe um áudio justamente para fustigar o governo Milei, né, tentando forçar esse crescimento, reforçar esse crescimento do kirchnerismo para poder garantir que ele continue como a principal força na Assembleia. E ela fez um ataque falando assim que não se pode aceitar um escândalo de corrupção que envolva o presidente, a irmã do presidente e seus principais amigos. Então, nós estamos vendo uma elevação da temperatura na campanha agora na reta final. As eleições vão acontecer em outubro e são cruciais para essas duas forças. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A irmã do Milei até então não se pronunciou. Até ontem à noite ainda não havia se pronunciado.